Olá pessoal, nosso conteúdo de hoje será solo. Então o que é que a gente entende por solo? Solo, ele vai ser aquela camada mais superficial da crosta terrestre, ou seja, a mais externa mesmo, aquela em que pisamos. É comumente chamado de chão ou terra. E é de extrema importância para todas as formas de vida, servindo de fonte de nutrientes para as plantas, por exemplo. Você já refletiu sobre a origem dos alimentos? Então, tudo que comemos depende do solo para ser produzido. Mesmo os alimentos industrializados, que passam por muitas transformações antes de chegar à nossa casa, elas tiveram como origem vegetais que foram cultivados ou criados no campo, ou seja, precisaram do solo, que é a base para a produção de todos os alimentos, para o cultivo de plantas. Então, o conhecimento do solo é fundamental para a humanidade. E mais do que isso, nós devemos aprender a conservá-lo para garantir o sustento e a sobrevivência de muitas gerações futuras. Você já imaginou se nós poluíssemos tanto o solo, de maneira que futuramente não houvesse um solo fértil, adequado para o plantio? O que é que aconteceria? Né? Onde é que nós iríamos produzir o nosso alimento? Vamos entender um pouco sobre como ocorre a formação do solo. Ele vai ser formado através do desgaste de rochas. O desgaste de rochas ele vai levar o nome de intemperismo. É o que nós chamamos de intemperismo, é o desgaste de rocha. E ele vai ser ocasionado através da ação da chuva, do vento, da variação de temperatura, entre outros fatores. Então, aquela rocha ela vai se degradando até que se forme o solo. Vai conter água, ar e restos de organismos, como animais, fungos e também plantas. Então, o solo ele vai ser composto por uma parte mineral, que vai ser formado pelas rochas, e pela parte orgânica, né, que acontece através da decomposição. Quando um animal morre, ou então quando uma folha cai lá naquele solo, o que é que acontece? Os fungos e as bactérias elas vão decompondo até que toda aquela parte orgânica ela se infiltre no solo, formando uma camada escura que nós chamamos de humus. E à medida que essa decomposição avança, o humus se transforma em água e nutrientes que vão ser aproveitados pelas plantas. Por isso, um solo com muito humus, com essa matéria orgânica, ele vai ser muito fértil, vai ser bom para a plantação. Podemos ver nessa imagem, o solo ele vai ter diversas camadas. E cada camada dessa, ele vai receber o nome de horizonte e a letra indicando que tipo de camada é, qual é a sua característica específica. Por exemplo, o primeiro solo, que está indicado por essa setinha aqui, ó, ele é composto pela camada orgânica superficial, ou seja, muitos seres vivos estão nessa parte do solo. A segunda camada é chamada de horizonte A. Vai ser formado por fragmentos de rocha, ainda vai conter algumas rochas aí, só que pequenas e em pouca quantidade, matéria orgânica e o humus. Então, essa parte ela já é bastante rica em relação a nutrientes. No horizonte B, que é toda essa partezinha aqui que está indicada, ela vai ser uma camada rica em minerais, mas pobre em matéria orgânica. Então, nessa camada aqui, vai ter mais a questão da exploração, da mineração, entre outras coisas. No horizonte C, nós vamos ter uma camada mineral pouco ou parcialmente alterada, vai ser bem rígida mesmo, e vai ser praticamente onde foi originado aquele solo. Mas você sabe a diferença dos tipos de solo? Olhem para essas duas imagens. Nós podemos ver que essas duas imagens, elas apresentam diferenças, não é mesmo? Olha, essa imagem aqui, nós vamos ter um solo mais seco, mais claro,
E esse daqui ele já tem um aspecto mais molhado, mais úmido, mais escuro. A presença também aqui de uma plantação, nós podemos ver, e aqui já é mais fragmentada. Então, nós vamos entender quais são os diferentes tipos de solo que existem, qual é o mais adequado para a plantação, qual não é. Nós temos o primeiro solo aqui, arenoso. O próprio nome, arenoso, ele já pode indicar qual é a característica desse solo. Então, o solo arenoso é aquele que contém mais o quê? Mais areia, aqui, ó, mais areia na sua composição. O que ele confere uma maior permeabilidade. O que é permeabilidade? É quando uma coisa é permeável, ela permite que entre muita água, mas que também saia muita água. Ou seja, os grãos de areia são maiores, permite que a água seja absorvida com mais facilidade que os outros tipos de solo. E é por isso que está mais sujeito à erosão. Erosão é aquele processo em que o solo ele fica todo rachado, todo quebrado. Vou mostrar uma foto nas próximas aulas para vocês do que é a erosão. O outro tipo de solo é esse solo argiloso, o próprio nome já diz, argiloso. Ele vai ser constituído em grande parte por argila. Suas partículas são finas e por isso é menos permeável, ou seja, não permite que a água passe com facilidade. Então ele fica muito encharcado, faz aquelas poças em períodos chuvosos. Quando seco ele fica mais compacto e sua porosidade, ou seja, os poros diminuem. Então ele fica menos arejado e costuma também rachar. Alguns exemplos de solo argiloso é a terra roxa, que tem uma cor avermelhada, ele tem a origem através da decomposição de rochas basálticas. E no Brasil, ele ocorre mais nos estados da região sul, como e sudeste, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E esse solo ele é bastante utilizado na agricultura para a plantação de café, algodão, laranja e cana-de-açúcar. O outro tipo de solo argiloso é o massapê. Ele ocorre mais no litoral do Nordeste brasileiro. Ele tem uma origem da decomposição de rochas calcárias de tonalidade mais escura e é bastante apropriado para o plantio de cana-de-açúcar. Em Pernambuco, tem o plantio, da cana-de-açúcar desde o litoral e por toda a zona da mata, em municípios como Goiânia, Paudalho, Carpina, Nazaré da Mata, entre outros. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Temos também o solo umífero. Ele vai ter muito mais humus, que é aquela junção da matéria orgânica com água que produz a fertilidade do solo, ricos em minerais e bastante poroso e de boa aeração, ou seja, o ar circula muito bem por esse solo. Então, o solo umífero, ele vai ser o solo melhor para a plantação. Nós temos o solo calcário, que tem origem nas rochas sedimentares. Ele pode conter sedimentos de ossos de animais mortos e conchas abandonadas por moluscos, por exemplo. Eles deixam o solo rico em carbonato de cálcio e tem 30% a mais de calcário. Dele também é retirada a matéria-prima para a produção do cal e do cimento. Então, esse solo ele é bastante explorado para poder produzir o cal e o cimento.